Bom, boa noite a todas e todos. Meu nome é Marcela, sou estudante de pedagogia pela UFSCar. E hoje, juntamente com o professor associado da UFSCar, Vinícius Martins, o doutorando pelo BPG-CTS, Vinícius Scherch, e o pós-doutorando do DED, João Paulo, daremos continuidade ao curso de extensão Educação em Direitos Humanos, disciplina ofertada nesse bloco B. Passo a palavra agora para o professor Vinícius. Olá, boa noite. Muito obrigado, Marcela. Boa noite a todas e todos que estão aqui conosco. Bom dia e boa noite para quem vier depois, né? Amanhã, nos momentos futuros. É uma coisa interessante, porque parece que não, mas os cursos do ano passado, e que estão no canal pessoal, que eu nem fico divulgando assim, né? Mas tem um acréscimo de visualizações. É muito interessante, de um ano para outro, né? E mesmo sem ter uma divulgação, enfim, eu faço mais para controle, claro que eu divulgo, né? Mas é quase que interno, né? Uma divulgação quase que interna nas disciplinas, enfim. Não é uma coisa nem que eu coloco em grupos, né? Então, eu acho que isso é interessante. Ao mesmo tempo, traz uma proximidade e uma constância, né? Mantém uma certa constância nessa proximidade, né? Enfim, nós retomamos hoje. Eu vou frisar daqui a pouco com vocês, basicamente três coisas. O que se chama de eixo de valores em direitos humanos, as dimensões, e não são exatamente as gerações de direitos humanos, eu vou explicar. Em parte, eu já comecei a falar isso semana passada, mas vou retomar. E depois a gente inicia uma exposição, digamos, bem resumida do que seria a evolução histórica. Aí eu creio que a gente chega até um intervalo. Em seguida, nós passamos para um mapa, que aí sim ele retrata o que eu chamo, outros não, mas eu chamo de gerações de direitos humanos. Mas a gente poderia pensar em gerações de direitos, né? De forma ampla. Mas, enfim, esse é um pequeno comentário. A primeira coisa que eu queria frisar, relembrando semana passada, quando eu falei que os direitos humanos são naturais e universais, e esse sentido da universalidade vai retomar um caráter mais crítico, de qualquer maneira, quando me refiro ao direito natural, obviamente não estou pensando no direito natural lá do Renascimento, dos príncipes, dos reis, nenhuma referência à ideia de que o direito decorre de uma natureza divina. Não tem nada a ver com isso. Quando nós dizemos que os direitos humanos são naturais, não há, volto a insistir, a frisar, nenhuma relação, nenhuma referência àquela chamada teoria do direito natural, né? Em que o direito tem uma espécie de origem divina, ou que a própria natureza, de forma geral, teria consubstanciado direitos para uns, deveres para outros, e daí por diante. Porque essa concepção do direito natural, ou ela é muito religiosa, no sentido de uma espécie de divinização do direito, ou porque o ser humano é algo divino, enfim, da maneira como a gente queira pensar, ou é isto, ou é sempre em referência ao centro do poder. Então, como se dissesse que, naturalmente, algumas pessoas têm mais direitos do que outras. Eu dei o exemplo do apartheid semana passada. Me lembrei ontem, aliás, sobre o Boko Haram, que é um grupo
associado à Al-Qaeda, também esteve bem próximo do Estado Islâmico, enquanto esse ainda existia, e que orbita ali uma certa região do continente africano. Esse Boko Haram é o limite, se a gente pode imaginar assim, é surgido até agora em termos de negação de qualquer perspectiva do direito para as pessoas, para as demais pessoas. Então, é claro que para eles, que são membros, a ideia de direito é para quem pertença ao grupo, né? Então, digamos assim que o direito seria naturalmente algo próximo, algo derivado deste grupo Boko Haram, assim como já foi um direito divinizado por Hitler, assim como já foi um direito divinizado pelos reis do Renascimento, pelos príncipes que o Maquiavel descreve. De certa forma, me parece que todos eles retomam essa composição de direito natural como sendo ou algo, frisando então mais uma vez, como sendo algo divino, por um lado, né, um presente de Deus, uma dádiva divina, ou como sendo algo que resultado, que decorre, que é decorrente do exercício do poder, que são esses grupos aí, Boko Haram, Estado Islâmico, enfim. O Hitler tinha uma frase que eu acho que demarca exatamente isso. Quando ele dizia, a lei sai da minha boca, ou seja, o direito seria natural a ele, pessoa, porque ele seria a máxima centralização, a máxima entronização do poder e, obviamente, um poder capaz de produzir direito. Bem lembrando que direitos para alguns e deveres para outros. Essa ideia de direito natural, eu estou frisando isso porque tem muita gente que ainda se pega a esse negócio, né? Hoje ainda. E tenta entender os direitos humanos a partir dessa concepção de direito natural. E que, para mim, enfim, não tem nenhuma relação. A não ser que a gente pense em uma relação que seja negativa à própria universalidade e à própria extensão dos direitos humanos, né? No seu caminho de perfectibilidade. Se lembram disto? Que também foi uma parte da conversa que a gente teve, resgatando alguma coisa. A minha gata subiu aqui. Resgatando alguma coisa de Rousseau, a própria ideia de que o ser humano está em busca da perfectibilidade, eu concordo, eu tenho uma tendência a concordar com isso. A mesma ideia da perfectibilidade que está presente na democracia. E a mesma ideia de perfectibilidade que está presente no conjunto dos direitos humanos. Né? Vamos também retomar um outro aspecto da semana passada, quando eu falei da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, logo após a fundação da ONU, e logo após o encerramento da Segunda Guerra Mundial, e algumas declarações de direitos que foram posteriormente anunciadas pela própria ONU e recepcionadas em alguns países. Exemplo, que eu dei semana passada, Declaração de Viena e a Declaração de Salamanca. Frisei essas duas, porque uma tem a ver com a condição feminina e a outra tem a ver com a condição da educação especial, que é a Declaração de Salamanca, que fala mais exclusivamente
sobre a acessibilidade, sobre a inclusão e, obviamente, a participação, né? Pois bem, então eu queria frisar que direito natural não tem a ver com o sentido de os direitos humanos serem naturais e universais. Eles são naturais porque somos seres humanos. Não há nenhuma distinção em termos de raça, no sentido de genética, de sexualidade, poder aquisitivo, de capacidade cognitiva ou de acúmulo de poder e etc, etc, que nos permita fazer qualquer distinção substancial entre as pessoas a ponto de excluir alguém do seu alcance. Como a gente vai ver no final da aula de hoje, essa ideia é de que não é possível excluir-se ninguém, e com isso também quero dizer nenhum povo, do alcance dos direitos naturais, dos direitos humanos, dada a sua condição de direitos naturais, a gente vai ver num mapinha, que passaremos após o intervalo, Marcelo, que destaca essa ideia da evolução dos direitos humanos, do crescimento, da sua amplitude, de novas formas de inclusão e de extensão. E eu acrescento uma coisa: há uma mudança, eu acredito, epistemológica, na própria fundamentação dos direitos humanos, da sua origem até ao século XXI. Mas a gente vai ver essa nova condição, digamos, epistemológica, após o intervalo. Tudo bem, então, essa primeira... Eu queria frisar isso para não confundir com direito natural, né? De jeito nenhum façamos essa aproximação, pelo menos na minha ótica, ainda que muitas pessoas ainda façam. Pois bem, quais são os eixos de valores que estão por base dos direitos humanos? E aqui eu também sigo uma tradição, nada disso que eu estou falando aqui é invenção minha. Isso, aqui eu sigo uma tradição que toma a Revolução Francesa como um marco distintivo. Então, os eixos de valores infundidos nos direitos humanos, este eixo seria composto por liberdade, igualdade, solidariedade. Liberdade, igualdade e solidariedade. Dá para ver, inclusive, que é esta ordem que se apresenta no próprio lema da Revolução Francesa. E eu diria algo mais. A partir desse lema, a gente consegue também observar uma espécie de síntese da transformação histórica dos direitos humanos. A gente vai ver, após o intervalo, no mapa, mas eu vou enunciar mais daqui a pouquinho também. Mas a gente vai perceber melhor, com mais detalhes, digamos, após o intervalo, que a primeira grande geração dos direitos humanos é fundamentada na liberdade. Não é à toa que a lei de habeas corpus, não é à toa que o Bill of Rights, que são os documentos do século XVII, são tratados como uma marca d'água, digamos assim, dos direitos humanos, e ambos e outros do mesmo período têm por fundamento a liberdade. Bom, tá no próprio título, né? Lei de habeas corpus. Não precisa fazer muita conjectura, né? O que quer dizer lei de habeas corpus? Ou melhor, o que quer dizer habeas corpus? Deixe o corpo livre
né? Livre no sentido de ir, vir ou ficar, ok? Livre para que tome a sua decisão. Agora, onde é que se aplica este habeas corpus? E onde é que se aplicava? Já no século XVII. Se aplicava, sobretudo, contra a vontade, entre aspas, de um soberano, de uma autoridade que estivesse agindo exatamente com abuso de poder ou abuso de autoridade. E é este mesmo fundamento que vigora até hoje. Quer dizer, alguém preso por desacato, vamos pensar assim, mas que, na verdade, esta prisão por desacato a uma autoridade apenas revele que a autoridade em si está abusando do seu poder, da sua condição, da sua legitimidade, da sua capacidade para prender alguém. Então, contra qualquer abuso de poder, contra qualquer abuso de autoridade que leve ao cárcere ou que ameace levar ao cárcere, né? Aliás, nós vimos semana passada, e provavelmente vamos ver amanhã de novo, o ex-ministro da Saúde, o Pazuello, quando foi depor na CPI, lá esteve munido de um habeas corpus preventivo. O que quer dizer que é preventivo no sentido de ser uma prevenção contra uma possível ordem de prisão, né? Ele exigia ficar em silêncio no seu depoimento para não produzir provas contra si mesmo. E o ministro Lewandowski, que foi muito esperto, e decidiu assim, tudo bem, é óbvio que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, o senhor pode permanecer em silêncio, se perceber que uma resposta poderá ser utilizada contra o senhor, na condição de depoente. Porém, o senhor não está autorizado a mentir sobre outros fatos ou outras pessoas, ou se calar quando perguntado sobre outros fatos, outras conexões ou outras pessoas. O senhor está autorizado apenas a se calar quando uma determinada resposta for pessoal e, sendo pessoal, puder construir alguma prova contra a sua pessoa. Eu achei uma decisão extremamente inteligente do ponto de vista jurídico, extremamente racional, articulada e, obviamente, com efeitos políticos. Mas estou me lembrando disso para frisar a tal da lei de habeas corpus, né, desde o século XVII, e o Bill of Rights, como uma espécie de conjunto de direitos que são acertados, que são encetados, digamos, no âmbito da liberdade. Liberdade de reunião, liberdade de associação, liberdade de comércio, livre expressão, liberdade para a formação da consciência, algo que é extremamente caro ao próprio juiz. Está aí o exemplo do Lewandowski, que ao decidir desse modo, utilizou-se amplamente desse preceito, né, da liberdade de construir a sua própria consciência. Por isso que em alguns momentos eu também falo que a Constituição Federal de 88, ela propugna, ela defende, ela transpira o direito à consciência. É mais ou menos nesse contexto, de que a liberdade é um dos eixos também da Constituição Federal de 88. Então, frisando que sem liberdade não há condição de exercício da própria política. E se nós não temos liberdade do exercício da política, obviamente que não nos afirmamos como seres sociais ou animais políticos. E, óbvio, e claro, não preciso fazer aqui a ressalva, mas vou fazer,
entendendo aí que liberdade congrega responsabilidade, né? Então, não é porque nós temos direito de liberdade que o indivíduo possa professar o intuito, posso fazer apologia ao crime, por exemplo, defender, né, a corrupção, defender que o servidor público venha a ser apropriado patrimônio público. Ninguém pode se utilizar da liberdade para cometer calúnia, injúria, difamação, e daí por diante. Então, é óbvio que agindo sem esta condição ética de responsabilidade social, qualquer um que extrapole, digamos, né, no seu direito de liberdade, obviamente, terá que responder por isto, responder judicialmente, e que pode ser na prisão, inclusive. Ninguém tem, por exemplo, o direito de ir e vir sem máscara pelas ruas. Ninguém tem o direito de ir e vir e se aglomerar, como está sendo feito. Por que não? Porque se ameaça a saúde pública. Não só no sentido retórico. Aliás, eu estava lendo hoje que algumas pessoas que participaram dessas últimas aglomerações, né, sem máscara, sem distanciamento, sem cuidado nenhum, já estão na UTI. Como é que se sabe disso? Bom, porque você perguntou, né? Onde é que você contraiu? O que é que você fez nos últimos meses? Você consegue dizer? Porque tem que fazer um mapeamento, até para levar proteção a outras pessoas que conviveram com esse indivíduo, né? A gente está vendo um sujeito aí no Rio de Janeiro que estava na Índia. Voltou para cá e trouxe a cepa da terceira onda. Então, há um monitoramento, há um mapeamento. Quer dizer, com quem mais você conviveu? Para que a gente possa alertar, para que, enfim, né, possa também serem monitorados, etc. E aí vários desses disseram, eu estive lá na aglomeração, eu estive lá pedindo para rasgar a Constituição, eu estive lá pedindo a intervenção militar e etc. Né, e estão na UTI. Então, é exatamente por isso que ninguém pode alegar o direito de ir e vir, né, quando se coloca a saúde pública em risco. Acho que está claro nesse sentido, né? E tenho a impressão que todos nós aqui concordamos com essa premissa, né? Nós temos liberdade de fazer uma porção de coisas, desde que não ameace e não viole o direito alheio. Tá claro isso, Marcelo? Acho que sim, né? Bom, mas de qualquer maneira, a liberdade também é política, como eu estava dizendo, né? De associação, de manifestação, e da construção da própria consciência e dos argumentos que sirvam à proposição, à construção, que sirvam a uma mobilização social, política, a um engajamento político. Agora, mesmo com esse critério de engajamento político, ninguém é livre para proceder à apologia de um crime. Exemplo, ninguém é livre para fazer apologia do nazismo. Né? Por quê? Porque o nazismo é comprovadamente a pior experiência histórica em termos de negação, violação, destruição dos direitos humanos e das vidas humanas. É um mega crime, não é um crime pequeno, é um mega crime, é um genocídio. Então é óbvio que ninguém pode se utilizar da liberdade política para propor o genocídio. Isso é uma coisa, né? Enfim, é algo surpreendente que no século XXI, em 2021, a gente tenha que falar, não aqui para vocês, mas falar, né, de maneira global,
que ninguém tem liberdade para propor o genocídio, né, cara? Mas, infelizmente, cada dia mais eu vejo pessoas se manifestando nesse sentido, né? Porque não apenas eu fico incomodado, como milhões de outros também ficam, pela falta de bom senso, né? Pela falta de noção ética, de qualquer critério humano. Como é que eu posso me utilizar da liberdade para negar a condição humana, para negar a vida humana, para propor, vejam, né, 1 milhão de aspas, 1 bilhão de aspas, propor conscientemente que outras sejam eliminadas. Ninguém é livre para fazer isso, nem o próprio genocida. Esse sempre encontrou um acerto na história, né? Encontrou um juiz na história e com certeza os nossos também encontrarão os seus juízes, né? Numa história em breve, porque ninguém é livre para fazer isso. Bom, mas de qualquer forma, o eixo da liberdade acho que é essencial, né? A gente tem que entender apenas quais são os limites, quais são os parâmetros, entendendo aqui que liberdade, igualdade, solidariedade caminham, digamos assim, para uma outra palavrinha-chave, que, de certa maneira, talvez congregue um pouco isto, e que está, digamos, também mais ou menos não, está muito clara na Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Espera aí só um minutinho, Marcelo, eu já passo. Então, mas eu quero falar um pouco também da igualdade e também da solidariedade, mas talvez só para tirar uma ou outra ansiedade, porque eu sei que a Constituição fala em dignidade, mas também fala em liberdade, também fala em igualdade, também fala em responsabilidade social ou solidariedade. Enfim, mas a palavra mágica, tal qual nós temos na Constituição Federal, é dignidade. Eu entendo que ela pode ser desdobrada, né, nessas outras três, como eu vou frisar daqui a pouco. Tem uma pergunta, né? Na realidade, a Marisa levantou a mão. Vamos parar. Aliás, sim, deixa eu só terminar, então, esse igualdade, solidariedade, aí a gente para a gravação e pode começar a responder. Pode ser? Perfeito. Uhum. Acho melhor, né? Bom, que igualdades, que plano de igualdade é essa? Vamos entender que são duas, basicamente. Para facilitar, é a história da síntese que leva a uma objetividade, né? E não fica cheio de também muitas retóricas. É a igualdade real e a igualdade formal. A igualdade formal, todos sabem, é a famosa igualdade perante a lei, igualdade diante das instituições públicas, a igualdade em referência ao poder, a igualdade em referência ao chamado Estado de Direito. Então, este seria o plano da igualdade formal. Vejam lá, o artigo 1º da Constituição. Artigo 1º não. É artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Não é isso? Será que eu estou equivocado? Será que eu estou dormindo ainda? Não? Todos são iguais perante a lei. Tá certo isso? Está no artigo 5º, caput, no comecinho do artigo 5º. Esta é a igualdade formal.
Aliás, é construída de uma maneira excepcional. Eu sempre que eu posso também digo isso. Porque, vejam, na verdade, nessa pequena construção, nós temos dois princípios. O que está escrito lá? Todos são iguais perante a lei, não é isto? Então, na verdade, nós temos dois princípios. Todos são iguais. Significa o princípio da igualdade. Somos iguais formalmente, perante a lei. Não é isso que está lá, Marcelo? Perante a lei. É o princípio da legalidade. Né? É a própria ideia de que a Constituição Federal, de que a condição humana, de que as relações do povo, da sociedade, com o Estado e vice-versa, devem ser constituídas perante a lei, ou seja, com uma base legal, e não de acordo com a vontade do governante. Quer dizer que o próprio governante está subsumido, está submetido a esta base legal. Então, nós temos dois princípios em uma pequeníssima construção, né? Todos são iguais perante a lei. Então, neste caso, aí eu acho muito interessante, porque também revela, na sua essência maior, o que é esta igualdade formal. A igualdade material, ou igualdade real, é aquela que também decorre da lei, mas também decorre de políticas públicas, ou decorre de uma determinada lei, de uma determinada legislação, de uma determinada concepção de Estado e de Constituição que levem a uma construção, a uma proposição, digamos assim, de políticas públicas que melhorem ou que efetivem aquela igualdade que antes era só formal. Né? Que, então, tornem a igualdade materialmente presente na vida das pessoas. Alguns exemplos simples. Ações afirmativas, distribuição de renda, programas de distribuição de renda. Nós tínhamos, não sei se efetivamente já acabou, o Bolsa Família. Nós temos projetos de renda mínima. São exemplos, ainda que não ideais, mas são exemplos de políticas públicas que buscam uma afirmação social, econômica, ainda que muito precária, mas que são, digamos, inseridas, são partes efetivas de políticas públicas que buscam levar a uma igualdade um pouco mais efetiva, ok, para usar de uma outra expressão, que buscam levar esta isonomia, esta ideia de isonomia, que é a igualdade formal, para um campo, para um caminho em que a equidade, que seria uma igualdade mais ética, mais consubstancial, mais cuidada, mais reafirmada, pudesse ser mais efetiva. Que é um outro exemplo, Marcelo. A Constituinte no Chile terá 50% no mínimo de mulheres. Aliás, elas receberam uma votação tão grande que, para não romper a barreira da regra que estabeleceram, alguns partidos vão ter que passar algumas vagas para homens, porque alguns partidos teriam mais mulheres do que homens. Então, mudaria o eixo da regra. Eu acharia ótimo, mas, enfim, há uma regra pré-existente que tem que ser observada. Né? Este é um outro exemplo de igualdade material, né? De se buscar uma eficácia, uma realização
para aquela ideia de apenas ser igual perante a lei. Não, tem que achar um caminho para tornar isso efetivo, né? Há exemplos também no... Mas aí demandaria um outro debate, uma outra discussão. Mas há exemplos do quanto a igualdade material tem que ser defendida. Há exemplos, portanto, no próprio direito penal, né, que buscam criminalizar de maneira especial, de maneira até mais dura, aqueles que violem princípios de igualdade formal. Homens e mulheres são iguais, tá? Aí o sujeito bate na mulher, agride, né? Além de outras tantas formas de violência, o crime de misoginia, com uma penalização mais grave, eu entendo que seja uma forma de se punir aqueles, e aí no caso é o homem, né? Aquele homem que viola um princípio fundamental, que é a isonomia. Enfim, mas essa é uma outra história, uma outra discussão. E a ideia de solidariedade, só para terminar isso aqui, a gente para a gravação e aí faz uma pequena conversa, ok? A ideia de solidariedade, ela tem a ver aqui com uma espécie de terceira dimensão, uma terceira geração dos direitos humanos, porque não se restringem mais a indivíduos, não se restringem mais a categorias, a segmentos ou grupos. A ideia de solidariedade se amplia para a dimensão de povos, no primeiro momento. É por isso que, quando ela é pensada, e logo em seguida, esse eixo de valores, esses três valores, liberdade, igualdade, solidariedade, assim que pensados, logo em seguida são inseridos na primeira Constituição Francesa, que é de 1791. Então, e depois uma outra mudança, uma outra reforma em 1793. Mas tanto na primeira quanto na segunda, a ideia de solidariedade ali, como está nascendo ali, esse sentido, ele é, digamos, pensado ainda em razão do povo francês. Então, o povo francês será solidário diante do exposto aqui na sua Constituição. Assim, estou simplificando ao máximo, mas é para tentar dar uma ideia aqui. No primeiro contexto, a solidariedade, ainda que muito mais ampla do que a ideia de liberdade, que pertence a uma pessoa, ou a ideia de igualdade, porque pertence a um grupo, pertence a um segmento, digamos, a ideia de solidariedade, ela ultrapassa qualquer barreira dentro, na primeira fase, de um determinado território. Então, não há mais nenhuma distinção entre servos e senhores, por exemplo. Não há mais nenhuma distinção entre ricos e pobres. O Estado francês deveria ser solidário. O governo francês da época deveria ser solidário. Acho que está claro nesse sentido, né? Em outras fases, já, sobretudo no século XX, a ideia de solidariedade vai ganhar uma multidimensão, ou uma multivisão, digamos assim. Então, do que antes eram, digamos, direitos próprios a um povo, sem que houvesse nenhuma distinção, nenhuma forma pejorativa, nenhuma discriminação negativa, porque há uma discriminação positiva também, mas, sobretudo a partir do século XX, no final da Segunda Guerra Mundial, a solidariedade foi pensada com vistas à humanidade. E o exemplo marcante disto é a transformação daquilo que se chamava direito do mar, ou direito dos mares,
para o próprio direito ambiental. Então, não apenas a retração de o chamado direito do mar, que se tornou direito marítimo, que é quase que basicamente comercial, não apenas um ficou mais cristalizado, mais objetivizado, do ponto de vista econômico, mas como se abriu uma verdadeira multivisão, uma multidimensão para a solidariedade, que deixa, como eu falei, deixa de ser pertencente a um povo ou a uma determinada estrutura política e passa a se estender a toda a humanidade. Creio que o direito ambiental é a marca definitiva desta dimensão, né, da solidariedade. Porque o direito ambiental não importa apenas ao sujeito que está, possivelmente, em um determinado ecossistema, ou em um determinado ambiente. O meio ambiente, literalmente, interessa à humanidade como um todo. E há exemplos de sobra em relação a isso. Basta lembrar que quanto mais a gente agredir o meio ambiente, maiores serão as ofertas de vírus e de outras chagas, né, que até então eram contidas pela própria preservação ambiental. Um exemplo deste é o Ebola, aquele vírus surgido também no continente africano, conforme foram avançando cada vez mais nas reservas florestais, a ponto de o vírus ter contato com o ser humano e sair, digamos, né, do seu controle, digamos, natural. Mas a gente vai voltar a isso e vai aprofundar. Agora, então, vamos parar. A gente para a gravação.